A partir de agora, Programa do Avesso. Programa do Avesso. O programa com o outro lado da Som Maior. Oferecimento Nações Shopping, como você sempre quis. Lombier, mais que uma cerveja, a harmonia perfeita. Bistec Supermercados, muito mais que economia. Freta, aproxime quem te faz bem e viva momentos aconchegantes. Vipcar Renault Criciúma, ligue 3431-7878. Ávila Cia da Saúde, Centro de Estudo Einstein. Tá difícil? A gente te ajuda. Coisas de Maiara, um novo jeito de comprar. E FGV, agora em Criciúma e Tubarão. Se os tímpanos estão lubrificados, é mente calibrada, segura na cadeira, ajusta o volume do rádio, sintoniza direito a bagaça, que tá começando aqui na Rádio Som Maior, comigo, Mano Dal Ponte. E ela que, se fosse um carro, Max, teria uma bela traseira, você acha? Nossa, olha o jeito que ele já inicia esse programa, Acha, gente. Max? Será que ela tem dois faróis bonitos? Faróis acesos? É, sempre acesinhos. Agora inverno, só que Um inverno... bom carro, uma boa máquina, vai. Uma boa máquina. Eu te classificaria máquina. como uma máquina. Uma máquina, Uma tá máquina, bom, de verdade. tá Vai, bom. tá começando O programa o quê, do Avesso está no ar. Em plena quinta-feira hoje. É, quinta-feira. Quinta-feira, porque a semana voou, hein? Maravilhosa, Estamos quase chegando em agosto. Agosto. O mês, agosto é bom de vender carro em agosto? Agosto, não sei. Será que tem mês pra A impressão vender que eu acho que é Natal, não? Natal? Ganhar carro no Natal. Ai, delícia, ganhar um carrinho novo no Natal. As pessoas hein? se dão muito carro de presente, será? Eu acho que eu quero não, me dar um eu presente, acho eu me que dou um não. carro. Eu quero saber se é a concessionária que coloca o laço ou se é o cliente que tem que pedir. Vamos perguntar pra eles? Pergunta, mano? vai, Vamos. então. Senta que hoje tem muita história aqui no programa do Avesso. Meu Deus, hoje. Com eles, pai e filho, filho e pai, seu Rubens Costa. Prazer tê-lo aqui com a gente hoje. Muito prazer é todo mês. Junto com o seu Rubens, Eu passo. o Renato também veio. Fala, Renato, tudo jóia? Tudo bem com vocês. Beleza, meu bruxo. Boa tarde a todos os ouvintes. Sabe que aqui não é búrigo, mas é família também. É, eu sei. Só que é Costa, entendeu? Não é do lado do Sabendo, búrigo, né? entendeu? Daí é É família. muita treta aqui nesse programa. É tudo aqui. junto, tudo certo. Você sabe tudo vender certo. carro? Quem? Você? Eu não vi nada. Sabe Nada, vender carro? eu não sou boa de venda. Qualquer um pode vender carro, será? Pode, Renato? Ou não? Tem que ter um dom, Renato. Tendo determinação, um pouco de dom, mas É muito fácil suor. vender um carro, É. Renato? É fácil vender um carro? Porque o carro é um sonho, né? Já foi. Hoje é uma disputa bastante grande no mercado. Hoje o carro se tornou um bem de consumo? Ele já deixou de ser aquele sonho, aquele status que era? Parece que está se transformando. O pessoal mais novo não está tão apegado a isso aí, mas ainda na média, até por pesquisa que nós temos, ainda é a segunda paixão do homem, se não quando a primeira, o automóvel. Pede pra quem, se for a segunda? Para a mulher, né? É muito. Ah, que coisa O linda, carro- nem me liguei nisso. O carro não incomoda, entendeu? Mas carro incomoda, loja Que incomoda, como que não incomoda? Vive Carro- na oficina? Ah, Incomoda, você leva lá, dá um a jeito, ele gente não é reclama. muito mais facinha, É. meu Deus do céu. Seu Rubens, se incomodou muito mais com carro ou com mulher na vida do senhor? Olha, como muito. Carro não, porque não temos, mas não tinha a oportunidade de ter. O carro era caro. Caríssimo. Naquela época. Então. tinha mulher. Querendo de mulher, tinha muito pouco na minha. Também tinha pouco. A quantidade de mulher era muito pequena do que os homens. Uma prova, alguma coisa que eu posso dizer, é que a gente ia aos bailes no Mampituba, que era meio ralo também, vamos dizer. Meio ralo. Muito ralo, que disse, ir dançando assim, só se via na final de semana, que você fazia a tal da domingueira. A domingueira o pau pegava, seu Rubens. Era no domingo que todo mundo se encontrava? Era todo mundo, chegava, vamos dizer, às 5 horas da tarde ou 6 horas da tarde, já pegava um gaiteiro, já começava a dançar ali. E ali pegava?
E ali, e vinha assim, sempre, porque baile mesmo fazer era uma vez por ano. O senhor era bom de dança? Pé de Hein? valsa? Era pé de valsa, senhor? Água, nós gostamos porque cada moça que tinha, já era, na valsa já era tirada, ela vinha e eu Era pra dançar. eu ia. Porque lá a moça, se ela negasse, vamos dizer, A dança? ela iria para fora Ah, não podia negar uma dança? não podia negar. Olha que mundo. Olha só como Então, funcionavam as coisas. Então, o que é que acontecia? Elas, quando via que era uma pessoa que não era bem para ela deixava o leque no chão ali, ficava ali, e o bocó ficava lá de pé. E ela tentando fugir. Perdia para outro. E outras iam para o toalete que tinha, porque ali era no centro todo, era só para mulher, dessas banquinhas que cabia cada 4 moças. Né? Mas os primeiros bailes o senhor não tinha carro ainda. Como? Não, que carro. Aquilo Não existia ali, isso. até bicicleta era coisa rara. Quando é que o senhor compra o primeiro carro, o senhor lembra? Hein? O primeiro carro do senhor, o senhor O lembra? primeiro carro que eu comprei foi um carro velho que um viajante Ford, né? comprou um Ford, e que eu fiz foi em 1900 Ih, lá vai E pegar. Guaraná com rolha, vai. Era carro de 1940, Mas comprou Ford porque já se agradava? Porque, para quem não sabe, o Não, Renato e o porque- Rubens são os proprietários porque da nossa Foralto, né? Esses que vinham de Florianópolis para vender outras coisas, ele parava lá no hotel e ele insistiu para comprar esse carro. Mas eu olhava ali que carro era meio velho, mas não era o que a gente queria, né? Era o que tinha também, né? Era o que tinha. Ô, senhor Rubens, e na verdade o senhor cria Foralto em 1967, Sim. 20 anos depois da morte do Henry Ford. Pô, ele morreu em 47, 20 anos. O senhor conheceu muita gente da família do Henry Ford, os familiares, ou não? Isso Não, não porque a gente não tinha oportunidade aqui, eles não vinham. existia isso, era um Não mundo... vinham aqui para o Brasil. Hoje você tem mais facilidade para fazer isso aí, né? Mas eu não cheguei nessa. Não chegou a essa... Até hoje Você foi pra... Você não foi recentemente receber um prêmio? Não me lembro, ano passado você foi pra Ford? Sim, ano passado Eu me lembro que você foi, né? recebemos um prêmio por trabalhos sociais de titulares de revendas Ford. No mundo foram 6 titulares e eu fui pela América do Sul. E aí estive realmente. Você foi em Detroit? Eu já estive em Detroit, mas o ano passado não. Ano passado o prêmio foi em Las Vegas, mas foi o Bill Ford, que é neto do Neto Henry dele. Ford, que é um programa dele que integrou o prêmio. Teve Ô, senhor, mas como é que homenagem. foi a venda de carro no Brasil, por exemplo, até o Collor abrir lá em 1990, quando ele abriu as importações? Como é que era vender carro até 90 e depois de 90? Mudou muito? Era muito difícil, assim, era? Muito, bastante. Porque você vê, a pessoa já achava um carrozinho novo. Porque São antigamente... 4 marcas só, né? Era Praticamente tinha, 4 são marcas. poucas, né? Era mesmo 4, né? É. As conhecidas, assim. Então era muito pouquinho carro. O mercado que também vendia. era de menos de 1 milhão de Em 1900 600 mil anos, 700. Em 1967, quando começamos com o Foralto para fazer a coisa, você para ver que o seu Abílio Paulo, que era um padrinho meu de que tinha o homem que tinha era mais rico da cidade de Criciúma ali, ele chegou para mim e perguntou quando é verdade que vocês pegaram, vamos dizer, a fazer uma coisa para vender automóvel. Diz ele, para quem que é que tu vai vender para o automóvel? Ninguém tem dinheiro. Não, naquela época era difícil, porque um carro novo era o primeiro, o que vem aqui no hospital, de 1937, que foi o Dr. Balsini, José Balsini, né?
E então era uma dificuldade. Você vê que os caras que tinham ali pelos táxis, né? Era tudo carro de 1940, de quase todos eles de 1940. Por aí. E dessas histórias todas, seu Rubens, qual foi a melhor década para vender carro? Teve alguma assim que o senhor lembra? Poxa, 2000, 90, 80, qual foi o melhor ano de vender carro? Eu acho, para mim, muito foi agora, ultimamente, antes dessa queda que houve. Essa ascensão econômica. Essa ascensão econômica. Olha, nós vendíamos na nossa geração aqui, que é vendendo por mês, vamos dizer que nós temos assim, até onde Uruçanga, Cocal, Tirazópolis, Siderópolis, coisa. Toda a região aqui, né? Então, da região, você vendia aquilo muito mais fácil e aí carros zeros, né? Carros bastante saiu. O que foi os 8 anos do Lula ali, então, aquela ascensão ali, mais ou menos? No período a indústria cresceu muito, apesar de entrar muitas marcas, mas cresceu muito. Porque aí veio bastante, né? Qual foi o melhor carro que a Ford já fez, seu Rui? O melhor que o senhor lembra? Vai ter que escolher só um. Para mim, o primeiro foi aquele, o carro, que agora tem... Corcel ou Galaxy? Não, o Galaxy. O Galaxy? O Galaxy parecia um carro, você dentro daquele carro... Era uma nave. Banheirão? Qual que é o Galaxy? Vou dar um Google aqui, que não é da minha época. O Galaxy, né? Tô jovem, gente! O Landau eu lembro, vovô Mário tinha um Landau. É o Galaxy, esse? O Landau era a versão luxo do Galaxy. Era a versão top. Eu me lembro que o Afonso Martins, locutor, ele comprou um Del Rey e tinha vidro elétrico. E foi a primeira vez que eu vi vidro elétrico na minha vida, Renato. E era uma coisa assim... Vidro elétrico. Tecnológica. Quando é que era o Del Rey? 94, 90, não me lembro quando é que foi, mais ou menos. Aquele foi muito e para se vender foi bem fácil. Era fácil vender aquele carro? Del Rey foi um projeto... Pode dizer. O Del Rey foi um projeto em cima do Corcel, que fizeram um carro de luxo e foi outro sucesso de vendas que a Ford teve. E o teu primeiro carro foi qual, Renato? O meu primeiro carro foi um Jeep. Um Jeep? Um Jeepzinho? Um Jeep zebrado aí, que eu não sei se nós tivemos na época. Depois eu tive um Corcel, depois passei para o Maverick, né, que era outro grande carro, e aí foi isso. Entrou na era Escort. Não, os Escort. Qual foi o pior carro que a Ford já fez, que o senhor lembra? Assim, esse aí era ruim de vender, dava problema, teve muito na história. Não, tinha um carro que não era muito bom. Ele era bom para vender, mas ele era ruim para manter. Para manter ele. A caminhoneta, aquela dos colonos, né? Porque os colonos... Deixa eu falar, porque a Foralto, quando começou, que comprou da família Amin, eles negociaram até com o Expedião Amin com 18 anos de idade. Eles começaram como Willys. Os Jeeps, né? Aqueles Jeeps. Vendedor Willys. Era Willys do Brasil. Vendia rural, vendia picape F-75, Aero Willys, aqueles carros. E depois que a Ford comprou o Willys, então lançou o Galaxy, que foi o primeiro carro. E era essa rural aí que não era muito boa, seu Rubens? Não, essa rural era para o colono um carro muito bom, porque eles viam buscar a carga, alguma coisa atrás, tudo, e no domingo, final de semana, a família mesmo ia passear também. Carro com a beleza. Mas um carro muito que derramou, ele até pouco cedo, o que? Nem 10, 15 anos, que definiu, porque todo mundo tinha uma rural. Mas ainda tem rural rodando, né? Tem, ainda existe, né, cara? Os Jeeps, até os Willys. Meu avô tinha um Willys 3 marchas, não era? 3 marchas. 3 marchas Três marchas, que encavalava aqui e tal. Já dirigiu, Max? Tá rindo, o Max tá rindo lá, pô. Mas assim, baseado em tudo isso, né, a Ford ela se reinventou muito, né, Renato? Porque ela teve um período em design, em acabamento, que ela meio que se perdeu, né? Depois ela se reinventou bastante, né, cara? Isso foi difícil aquele período para vender carro? Como é que foi? Foi um período muito difícil.
quando houve a Auto Latina, né, porque as montadoras estavam para ir embora do Brasil, né, aquelas crises que tiveram, e aí foi quando surgiu a Auto Latina que a Volkswagen se uniu com a Ford para poder sobreviver no Brasil, que foi a salvação praticamente deles no Brasil. E aí, com a saída da dissociação da Auto Latina, a Ford ficou um período realmente num limbo muito grande, sem produto, foi uma dificuldade. Até para os lançamentos depois eles eram bem problemáticos. E depois demorou por causa de investimentos. Sabe que sempre está. Essas montadoras todas estão envolvidas em acionistas. E acionista quer lucro. E a Ford Brasil, na época, para os Estados Unidos, era uma marca, era um negócio muito pequeno, vamos dizer assim. Então, o negócio não está dando dinheiro, não coloca dinheiro, vamos dizer assim. O americano é muito investidor, né? E depois que a Ford começou a levantar. Mas e hoje está com uma linha... Mas você fala, por exemplo, de investimento, a gente viu há alguns anos a Ford nos Estados Unidos passar por uma dificuldade gigantesca. E o que o mercado anunciou foi que dessa vez o Brasil salvou a Ford, foi verdade? Quando inventaram a Export, ali teve um boom muito grande, não teve? É inegável, a Export está sendo lançada, a nova Export em 2018, foi uma grande sacada, que hoje está em 180 países no mundo. Mas eu diria de salvar a Ford, não, é que a Ford dava prejuízo naquela crise de 2008, 2009, nos Estados Unidos, onde fechou 25% de distribuidores nos Estados Unidos, como está chegando a 25% de distribuidores fechando no Brasil agora, depois nessa última crise, né? Mas não acredito que seja o Brasil que tivesse salvado, porque era o peso dos Estados Unidos no negócio da Ford é muito grande. E hoje ela está aí com essa linha global. Tá indo a sede é onde? É Michigan? A sede da Ford? Detroit? É em Dearborn, é uma cidade 20 quilômetros, tipo como se fosse Uruçanga em relação a Detroit, tem 20, 25. Porque a Ford teve uma cidade, né? Na verdade, ela criou a cidade Ford, né? Na época que ela criou o modelo T, teve toda a cidade inteira de Detroit, praticamente era Ford, né? Era um negócio... O ouvinte está lembrando do Versalhes. Lembra o Versalhes? Também, fantástico. E a Royale, que era caminhonete. O Versalhes, eu me lembro que o Gino Giassi tinha um... O Versalhes é do período também da Auto Latina. Da Auto Latina, né? Tinha o Santana e Versalhes. Mas o Versalhes era mais carro que o Santana, né? Pra mim era. É pra quebrar, né? Olha aqui quem tá aqui hoje, Pittsburgh. Hoje a gente recebe o Renato e o Rubens Costa, representando aí a Foralto, 50 anos já de Foralto. 50 anos, que história, hein? Que história, hein? História bonita. E que vai ser contada aqui no programa do AV, só um pouquinho. O que é? O que é a história? Ah, tá. Não, a história vai ser contada um pouquinho, porque a gente só tem uma hora de programa, né, mano? Geralmente, olha só, Renato, o padrão de compra de carro, né, seu Rubens? Antigamente o quê? Você comprava um carro a cada 10 anos? Era mais ou menos isso? Você ficava com o carro a vida inteira, né? Não se trocava tão fácil assim, né, Rubens? Começou aqueles carros mais para frente, era trocado, principalmente no carro pequeno, aquele que era barato, né? De todo ano dava, 2 anos, eu tive, por exemplo, acho que uns 10 carros deles ou mais, trocando de... Mas o senhor não vale, né? Não, o senhor não vale. O senhor não vale. Tinha o Fusca, praticamente. O Fusca. Só, depois o Fusca. Você quer fazer pergunta quando vocês invadem, assim? Pois é, eu tenho uma pergunta, boa tarde, que tem uma história que eu ouvi na faculdade, que ficou marcada na minha cabeça e eu queria saber de vocês. Que um professor meu dizia que era difícil de comprar carro até quando tinha dinheiro. Que ele contou que uma vez ele juntou um dinheiro e aí ele foi na concessionária com o dinheiro certinho pro carro que ele queria. Eu queria, sei lá, um Corcel azul. Ah, não, Corcel azul eu não tenho. Eu tenho um Versalhes preto. Pode ser? Porque não sabe. Assim, né? Verdade. É verdade? Porque não sabia quando é que ia chegar o outro. Tanto é que teve um período da economia, pela falta de produto e a demanda que aumentou, que você comprava um carro zero e vendia o seu carro usado mais caro do que o carro zero. Sobrava dinheiro. Acredita nisso? Só Brasil, né? Diz ele que ele, ele chegou uma vez para comprar um carro, tipo um Del Rey, alguma coisa assim. De repente chegou em casa com uma Kombi, a mulher dele perguntou, o que é isso? Ah, é o que tinha lá pra comprar. Era a Kombi. Você não tinha muita escolha, então. Ele ia vir embarcado. Olha como o Brasil é sui generis aí, né? Mas tá mudando, né? Mas eu perguntei, antigamente era o quê? 10 anos pra trocar de carro. Hoje você troca a cada 2, 3, mais ou menos? A média é 2 anos. 2 anos. Agora estendeu um pouco mais porque
apesar de toda essa crise que nós vivemos no Brasil, essa situação, mas tem muita gente com dinheiro para comprar carro, isso é inegável. O que existe é a insegurança. Se no meu negócio eu vou precisar desse dinheiro para usar, ou se eu vou perder o emprego e vou perder o emprego, eu preciso de uma reserva. Então ele prefere segurar. A gente tem estudos aí que, é claro, quando houver uma confiança um pouco maior no país, onde o desemprego começar a diminuir e que esperávamos para o segundo semestre de 2017, talvez lá para 2018, não sei, 2019, não sou economista, é difícil de prever, pode crescer um pouco mais rápido, apesar de ter caído muito, né? Chegou a 3 milhões e 600 mil veículos, nós estamos em 2 milhões de veículos. Tá certo. No Brasil. Aí começam as lembranças, ó. O ouvinte diz: meu primeiro carro foi da Foralto, um Escort no Natal 1985. Todo mundo lembra, né? Do seu primeiro carro. Recebido com laço, pergunta pra ele. Com laço, já tinha laço em 85? Tinha aquele Escort XR3, né? Que aquilo era... Tinha um conversível também. Conversível? Quantas aquele era dos sonhos, né? Aquele era dos sonhos. Aquilo ali, rapaz, tu passava o quê? Porque tinha uns desenhos animados, aqueles carros conversíveis, a Turma da Pesada, enfim. Aquilo ali tu passava o quê? Na década de 90, na frente da Catuoca, as mulheres caíam dentro, né? Fazer outra pirâmide dentro do carro. A gente já volta aqui no Avesso hoje, história, 50 anos de Ford, de Foralto. Foralto. É muito carro vendido, a gente já volta. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento: Nações Shopping, Lombier, Bistec Supermercados, Freta, VIP Cara Renault Criciúma, Ávila, Cia da Saúde, Centro de Estudo Einstein, Coisas de Maiara e FGV. Voltamos, Pittsburgh, onde? Voltamos aqui no programa do Avesso, várias mensagens chegando no 988340678. Estou mandando até um mapa aqui das marcas, enfim, e a Ford está posicionada como líder em venda por marcas no mundo. Mandaram aqui um mapinha. Mundo aqui, ó. Boa tarde, mano. Grandes empreendedores aí na sua frente. Na Foralto eu não tive o meu primeiro carro, mas foi o meu primeiro emprego como office boy. Olha só, viu? Então pode ter o segundo. O Rodrigo Goulart tá mandando aqui, viu? Rodrigo, um grande abraço ao Rodrigo. Bacana, um abraço pra ele. O Maurício quer saber o seguinte: o brasileiro é o povo mais apaixonado por carros no mundo, por isso o Brasil é o país onde os carros são mais caros? Por ser mais caro, não, mas que são um dos mais apaixonados do mundo, eu acredito que são. Mais caros tem uma série de situações que também não são só impostos, é todo esse custo Brasil que nós temos, né, e toda a instabilidade econômica que uma montadora trabalha toda em dólar ou em euro. Né, então ela não consegue baratear. Ela não consegue, haja vista todas elas, senão alguém teria feito um preço menor e estaria vendendo muito mais já. Né, que a disputa de mercado, que eram com 3 milhões e 600 mil carros, hoje é para 2 milhões e 100, talvez chegue esse ano. Né, tu imagina alguém perdeu, fazendo muito mais alguém preço. Perdeu essa fatia, né? Foi dividido em muitas, né? Você é um bom vendedor de carro ou não? Não me considero um bom vendedor. Me considero mais uma pessoa de gestão e de um controle geral sobre o negócio, porque uma revenda de automóveis é muito complicado. Existem 4 negócios num negócio. Né? Você tem um negócio de peças, que é um negócio complicado, de controle de estoque, de obsolescência, de faltas, o negócio de serviço, que é totalmente diferente, que são oficinas, lidar com gente, né? Aí é puramente prestação de serviços. O negócio de carros novos, que é o nosso negócio básico, que é um tipo de gestão, e o negócio de carros usados, que é outro negócio bem diferente, que é muito risco, né, muita insegurança, de variação de valores, de condição técnica dos carros. Agora, é muito normal, por exemplo, as pessoas no carro fazer pichincha de preço? É o lugar que elas mais fazem? Sabe, vai lá e fica embaçando e olha o carro. Demora muito uma compra, cara. Às vezes o que? 1 ano, demora 6 meses uma compra de um carro. Chega a demorar. Mas a pichincha, o brasileiro o que existe é o seguinte, a expectativa. O distribuidor de automóveis, como muitas coisas no Brasil, já ganhou muito dinheiro. Hoje as margens são extremamente apertadas. Mas a expectativa do cliente sempre é de conseguir alguma coisa a mais. Normal. Alguma coisinha. Então, o cliente é bastante duro, né? Porque ele tem uma série de opções, ele está por cima. Olha aqui, ó,
O grande Borba, ele mandou aqui, ó, pra gente. Antigamente o pessoal não queria carro 4 portas porque batia, seu Rubens. É verdade? Isso é... Mas batia como? Batia as portas? Era ruim? Por causa das estradas. Era por causa disso, porque eu achei. Mas era um carro com pequenos fora, né? Dali era muito perigoso, né? Porque para puxar lá numa maçaneta. Era um pouco o medo, perto, o medo de abrir a porta. Medo de abrir. Só os carros antigos também. Que abria sozinha mesmo? Abria sozinha. Eu me lembro que a Willys a tecnologia de hoje, né? A Willys do meu avô eu tinha que dirigir com o braço esquerdo para fora. Mas não era de média, é porque a porta abria. É verdade. Tem que segurar na asa ali? É verdade, eu segurava na asa. Porque ela dava um tranquinho, ela abria, entendeu? E essa história das portas é o quê? Foi meio como carro automático, meio carro com os elétricos, mesma história, né? Quer dizer, quando surgiu o automático, não, eu não quero porque isso aí quebra. Mas isso é porque não é meio que inveja, Renato, do cara que não pode comprar o automático, ele não inventa essas histórias, dizer que não quero automático porque isso quebra. É pelado, É pelado, né, cara? Pelado, não tem essa... Eu diria mais por medo de enfrentar uma coisa que o programa no cérebro que tinha ali era de pisar na embreagem, né, debrear e acelerar. Então, até hoje nós temos que ensinar a gente a andar com um carro automático. Quem está passando a primeira vez, você tem que... para vender, eu sempre dou uma sugestão, que é tocar na perna esquerda. Né? No freio. Não, na perna esquerda da pessoa e diz assim, essa perna aqui você não usa para nada. Deixa quietinha. É só o pé direito, ou está no acelerador ou está no freio. Você manda o cara dar uma freada com ele mas a tendência, o futuro é os carros serem todos automáticos? O que vocês acham? Acredito que sim, só depende de custo, que hoje cada vez está mais barateado que uma caixa automática hoje... O carro custa um pouco mais caro, né? Olha aqui, ó, tem jornal, Marlon. Vamos botar os nossos convidados no jornal? Marlon Max. Cadê o Marlon? O Marlon subiu. Hoje. Ele teve 10,51 ontem. Jornal do Avesso. Oferecimento de Piero. Vista bem quem você ama. Clean Imagem no Nações Shopping. Aberto das 10 às 22 horas. E Guarde Mais. Self Storage. Em Criciúma. Seu lugar para armazenar. A solução para a sua falta de espaço. Já que estamos falando de Ford hoje o papo é 50 anos de Foral, tem aqui, ó, alguns fatos da vida de Henry Ford. Vamos ver se vocês sabiam disso aqui, vou ver. Aqui, ó. Ao longo de sua vida, Henry Ford registrou 161 patentes. Não sabia que era 161, mas são muitos. Gênio, hein, seu Rubens? Gênio, hein? Henry Ford, gênio. Agora, patente pra gente aqui era outra coisa, né, seu Rubens? Antigamente, né? Patente a gente usava para outra coisa. Hoje, né? Era outra coisa que usava patente, vai. O modelo mais famoso foi o T, né? Que foi o que ele inventou a linha de produção. Ele não inventou, na verdade, ele aplicou, né? Os conceitos da linha de produção, né? Ele fez funcionar, né? E a história da cor preta, é verdade? Ele está dizendo que é verdade aqui, que todo mundo podia ter um modelo T desde que fosse preto. Isso, o domínio da Ford na época foi tão grande que ele talvez teve uma... Todo mundo tem direito a errar, teve uma soberba que depois ele levou o troco, né? Depois do quê? Das cores? Que ele colocava, que a GM parece começou a lançar carros coloridos. E ele, ainda com o poderio da Ford que tinha, que ele lançou, ele disse, o cliente nosso pode comprar qualquer carro, qualquer cor, desde que seja preta. Só que depois, logo em seguida, ele teve que se render a esse comentário dele que dizem do gordo e magro? Era aquele do gordo e magro que eles andavam? Né? Naquela época. Aquele estilo, né? Aquele estilo mais... Ó, quando o modelo T começou a perder terreno em relação aos concorrentes, que ofereciam várias vantagens em relação ao pagamento e ao que era oferecido aos clientes, a Ford foi totalmente ao contrário da modernização de seus veículos. Apenas no ano de 26, com a perda considerável do mercado, que ela começou a modernizar os carros. Ano que o Sr. Rubens nasceu. 26. 1926. Okay. Henry Ford foi idealizador da construção do projeto da Fordlândia no interior do estado do Pará. Projeto que, após vários anos, um enorme prejuízo, revelou-se o maior fracasso da história da companhia. Olha, eu não sabia disso. Era para extrair borracha e fazer pneus, né? Competir com o Henry Ford, ele dependia muito das fábricas de pneus. E o Goodyear lá, que era amigo dele até... E ele veio para o Brasil, fez uma cidade, existe. Para fazer pneu, Renato? Para extrair borracha e fazer pneus. E não deu certo. Mas não conseguiu. De doenças, de maratinha, era uma cidade mesmo. Aqui, ó, foi um grande... pesquisar no YouTube aí que tem. Foi um grande pacifista durante a Primeira Guerra Mundial, chegou a levar uma grande delegação à Europa para buscar a paz entre os países. Agora tem aqui, ó, Henry Ford foi conhecido por sua posição antissemita, chegou a receber uma condecoração das mãos do próprio Hitler. É verdade isso?
Tem uma história né? também. Que o Hitler deu uma... Medalha da Ordem do Mérito da Águia Alemã. Olha só, rapaz. E ele era americano, né? E era americano. E era americano, rapaz, pra te ver como é que o mundo gira. Tem uma situação aí que parece que em Nova York, onde tem muito judeu, não tem muitos carros Ford. Tem alguma... porque daí eles não gostam devido a essa... Excluem, sim. Essa história. Tem aqui, ó, apesar de suas acusações de antissemitismo, um dos mais conhecidos relatos sobre a sua vida conta que certa vez ele estendeu a mão para cumprimentar um homem negro. Como o homem estava com as mãos sujas, ele não quis cumprimentá-lo. Então, antes da recusa, Ford se abaixou, sujou as mãos e cumprimentou o homem. Olha só. Bonito isso, né? Ele sempre foi tanto é que ele aumentou o salário dos funcionários para poder comprar um carro. É verdade, ele teve essa história, né? Que ele queria que todo mundo podia ter. Na verdade, na visão dele, ele queria que todo mundo que trabalhasse para ele poderia ter um carro Ford, né? Eles tinham um grupo, né? Eles tinham um grupo que chamava de Vagabondos. Era ele, o Thomas Edison, o Goodyear e eu não sei quem era o outro. Eles inventavam de tudo. Eu estive numa casa de campo dele lá em Dearborn, que é na Fairlane Farm, que é uma fazenda que ele morava. Em 1920 ele construiu e eu observei, é uma curiosidade até, eu observei 2 furos no rodapé do quarto dele e dos cômodos todos. Aí eu perguntei o que era, ele disse, não, é que ele fez uma hidrelétrica, passava um riozinho, toda a energia era a hidrelétrica, gerava energia para a fazenda, e aquilo ali era para a empregada aspirar. Porque tinha uma bomba de vácuo lá, toda canalizada, que só engatava uma mangueira e em 1920 aspirava. Já aspirava a casa inteira. Eu aspirava a casa inteira, né? Era um gênio, realmente. Olha aqui, a gente falou de cor de carro do preto. Hoje no Brasil a gente vive agora um novo momento, vai. Você vai, por exemplo, eu tava no Nações almoçando, você olha no estacionamento, você vê branco, sei lá, 80% de carro branco, né, 10% de carro preto, um pouquinho de cinza. Você vê um vermelho no meio, um azul, o outro. Isso é normal, cara? Agora é tendência? Né? Esse é um grande paradoxo no Brasil. Cor de carro? Grande paradoxo. Você vai na Europa, você vê carros coloridos, roxo, vermelho, Por que a pessoa compra um carro amarelo, Renato? Me responde. Mas é um grande paradoxo. Geralmente é um carro caro, daí eles compram amarelo. Mas no Brasil não, o que vende era branco, prata e preto. Aliás, o branco surgiu de uns 10 anos para cá. Né? Porque o branco era carro de taxista. Era taxista, né? E agora ficou bonito. E o preto, que era um carro, uma cor moderna, também caiu muito. Virou Uber agora, né? Porque suja muito cores. Preto. Então, e o Brasil é o país do carnaval, das cores, do povo alegre, de tudo. E quem faz isso é o europeu. Né? É um paradoxo que a gente chama. Talvez começou sempre com essas cores e aí a pessoa está mais preocupada, às vezes, com o preço de revenda do carro, porque normalmente um carro amarelo desse aí é difícil de vender, ele cai de preço. O repassar depois, você fala essa história? Fazer essas coisas ele cai de preço, não tem dúvida. Mas um carro prata, um carro branco é muito mais fácil. O Brasil sempre teve isso também, né, seu Rubens, de comprar. Você compra um carro pensando na hora de vender ele, né? O brasileiro tem isso, né? Eu vou comprar esse porque esse é mais fácil de vender depois. E qual era o carro Ford mais fácil de vender da história? Vocês lembram? Corcel era muito fácil. Corcel era fácil, era botar para vender. Todos esses carros de linha de pequenos e médios eram fáceis de vender. Mas hoje, por exemplo, eu não posso deixar de falar num Fusion, que nós temos praticamente 90% de mercado dessa linha de carros. Na região. Carrão, né? Fusion é um carrão. Carraço, né? Tu já tem um ano. Um carro que dá prazer. Combina contigo. Mas não tem dinheiro. Ia valorizar o teu passe, mano. Eu trabalho em rádio. Fusion, entendeu? Por isso mesmo. Não tem grana. Por isso mesmo. Você acha que vai ficar melhor? Imagina, sucesso. E os carros importados, por exemplo, os grandes carros da Ford, teve Explorer, teve Taurus, teve... Esses carros, eles foram bem recebidos do Brasil, Renato? Ou era muito difícil vender isso aqui? Eram carros com preços mais altos porque eles eram importados sem nenhuma facilidade de impostos, não é? Assim como nós temos hoje um carro que é a Edge, né? Ford Edge, que é um carro fantástico, mas ele vem do Canadá. Então ele não tem nenhuma vantagem de impostos, então tem um preço que não é tão competitivo assim, hoje eu diria. Mas nós temos muitos carros, o Focus, o nível de eletrônica embarcada que tem nos nossos carros, eu arrisco dizer que não tem na média das outras marcas que concorrem conosco. Sinceramente, é impressionante. São bons carros, né? A Ford está muito à frente nisso aí. Nós não estamos conseguindo, talvez, divulgar tudo isso aí. A Ford está conseguindo ter essa percepção do cliente de mercado. que existe. De mercado.
Eu estava falando até num outro programa, outro dia, aí do debate. Do debate? A Ford foi a primeira montadora que anunciou o carro autônomo para ser comercializado em 2021. Né? Carro autônomo, o que é? Não tem volante, não tem pedais e não tem marcha. 2021. 2021, está muito próximo, né? Estranho até, para mim até mas foi o presidente mundial da Ford que anunciou mundialmente, então... O que a gente vê agora, na verdade, é uma migração gigantesca dos países aprovando leis, né, proibindo os carros a combustão, né? Isso está acontecendo, sabe? Você começa a ver países a partir de 2025, 2020 alguma coisa, já não pode mais na Suécia, não pode mais na Noruega. Você acha que isso demora muito para chegar no Brasil, cara? Vai até um 2030 aqui ainda? Acho que não é... Existe um problema de custo desses carros. A criação desses carros. Tem carros muito bons. O pai mesmo tem um carro aqui, um Fusion híbrido. Ele é elétrico, com motores elétricos nas rodas e com motor a combustão que se autocarrega. Mas a proibição do carro a combustão é carro totalmente elétrico. E a Ford também, praticamente todas as montadoras estão trabalhando. Tem os seus carros, né? E aí vieram os menorzinhos também, só que né, é aquela Renato? história, né? Você vai quem tem termoelétricas ou usinas nucleares vai ter que produzir energia para os carros elétricos não dar com energia. Então, é um ciclo, né? Você vai ter que mudar. Né? Para de poluir com petróleo, mas daqui a pouco pode poluir com outras coisas para poder gerar energia. Nós no Brasil temos a vantagem das hidrelétricas. Mas temos uma que queima carvão aqui muito perto de nós, que é complicado. E a gente está vivendo... produzir energia elétrica para o carro elétrico. Estou falando do nosso meio, do nosso contexto aqui, né? Contexto. Tem muita mensagem aqui, ó. Seu Rubens, pararam tudo de trabalhar para ouvir o senhor, tá? Olha Boa só, tarde, turma do Avesso. Time da Foralto Caminhões. Manda um forte abraço para o senhor Rubens e o nosso diretor Renato Costa. O Alexandre diz o seguinte: boa tarde. Durante toda a minha juventude, morei na região da Próspera e meu sonho de criança era comprar um carro na Foralto. E tive o prazer de realizar esse sonho há 2 anos. Muito bem atendido pelo consultor de vendas Antônio. Eles são bons de negócio. Já estou me preparando para ter meu próximo Ford. Parabéns, Foralto, e venham mais 50 anos. E o Frank Martins também deu seu depoimento. Trabalhei por 2 vezes na Foralto, sempre fui bem acolhido por essa família. A minha esposa me cobra até hoje que eu não deveria ter saído de lá. Abraço ao Renato e ao seu Rubens. É proibido, proibido o funcionário da Foralto ter outro carro, de outra marca? Vocês proíbem, não? Pois é, porque como é que funciona? Vai chegar lá de Chevrolet? Não dá, né? Tu não pode proibir, mas fizemos força para que ele tenha um Ford. Facilita, né? Facilita? Facilita e ajuda a empresa, né? Você sabe aquela piadinha do tempo que a Ambev tinha Brahma e Antártica ainda? Foi contado pelo Marins, o cara trabalhava na Brahma, chegou num boteco às 7 da noite, estava o colega dele de trabalho tomando uma Antártica lá, quando não era da Ambev, né? Aí ele disse assim, mas você tomando Antártica, trabalhando na Brahma, você soube de contas a pagar. Como assim? Olha! Não tenho nada a ver com isso, como dizer assim, se a única responsabilidade de vender ou de trabalhar a favor da empresa fosse do pessoal de vendas, né? É de todo mundo, né? Tá certo, quem tá aqui hoje, Pitbull? Renato e Rubens Costa contando sua história aqui no Avesso. Olha aqui, falar em contar história, tem um cara que tá chegando em Criciúma, que com certeza vai contar uma história destrutiva. Nível Ford, né? Trabalhou IBM, Coca-Cola. IBM, Apple, Coca-Cola. Fraquinho ele. Quem é o cara que tá vindo aí? Tim Galway. Galway, você sabe falar? É o tio Galway. É o tio Galway, tá chegando aí? O cara, olha aqui, ó, a Perfil 2 Coaching e Assessoria e a Rádio Som Maior trazem a Criciúma uma palestra destrutiva. O cara já vendeu mais de 2 milhões de livros só nos Estados Unidos. É Energame. É isso? Fundador do coach, né? Ele que tem ele que inventou as manhas todas aí do coach. Entendeu? O resto é tudo discípulo do cara. Ele que é o cara. Ele vai falar o certo. Então, olha aqui, ó, nesse tour pelo Brasil, o Tim passará por apenas 6 cidades e Criciúma. Tim, olha o mano Tim. Nosso bruxo. Nosso bruxo. Tim, meu amigo Tim. Vamos entrevistar ele? In English. Mas é óbvio. Yeah. Tá bom, olha aqui. Sure, né? Aqui. Sure, for sure. Sure, né? Nesse tour pelo Brasil, 6 cidades e Criciúma está incluso nesta história, beleza? Então, ó, para você, gestor, líder, empresário, funcionário, para você que tem empresa, quer fechar pacote, eu tô falando o seguinte, né? Desde que eu tô falando, eles estão dizendo aqui para mim que não pode. Não, esse pacote não é desconto. Dá desconto sim.
entendeu? Vem aqui na Som Maior, fala que você quer levar a tua empresa inteira, levar os seus 50, seus 30, seus 20 funcionários, seu um funcionário, não interessa se você tem só um, leva pra palestra, porque o cara vai fazer diferença pra você, empreendedor, beleza? Ingressos à venda na Smart Celulares, na Perfil 2 Coach, aqui na Rádio Som Maior e no site minhaentrada.com.br. Oferecimento Fiesc, Sicredi e Unesc. E a gente já volta aqui no programa do Avesso. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento Nações Shopping, Lombier, Bistec Supermercados, Freta, VIP Cara Renault Criciúma, Ávila, Cia da Saúde, Centro de Estudo Einstein, Coisas de Maiara e FGV. Voltamos, Pittsburgh, onde? Voltamos aqui no programa do Avesso, Papo Bom com o Renato e com o Rubens Costa. Tem história, né? Muita história, né? Só Tomara que a gente tenha, assim, 50 anos de história pra contar, né, mano? Mas é insuportável. Mas acho que de programa do Avesso não rola. Acho que 50 anos de Avesso, não. Já deu 3, eu já acho muito. Chega. Olha só, tu sabia que em Criciúma, o Einstein Centro de Estudos oferece preparação por disciplina para os principais vestibulares e também pro Enem? É claro que eu sabia, né, Pete? Eu sabia também que você que tem dúvida ou dificuldade numa matéria específica, você pode procurar o Einstein. Pode ser o quê? Português, biologia. E daí não precisa fazer tudo, entendeu? Daí só vai onde tem dificuldade. Tem redação e atualidades, tem física, tem matemática, tem química, tem biologia e tem geografia. E tem, olha, os melhores professores e o material didático mais exclusivo. Exclusivaço. Maiores informações nas redes sociais do Einstein Centro de Estudos ou com o professor Marcelo Miranda e também no telefone 991495711. Mas é só buscar lá o Einstein que eles estão ativos nas redes sociais. Não se desespere, beleza? Não se desespere, o Einstein te ajuda a resolver tudo, tá bom? É igual, por exemplo, Renato, o cara quer comprar um carro agora, 10 mil de desconto ou não? Não? Tem Quanto? Vamos agora, então? 10 mil, assim, aquela coisa assim. Uma Ranger Limited, né? Hoje o seu carro usado, se for um Ford, já vale 10 mil a mais. Ah, tá. Já tem 10 mil de bônus. Se for Ford. Se for Ford. Ah, tá, tem que ser Ford, tá bom. Eu quero saber, seu Rubens, o senhor vai me responder essa. É a mulher que define a compra no final? Muita gente fala isso, que o homem sonha com o carro, tal, mas a mulher é que dá o parecer e diz, esse aí combina contigo. Ela que manda, senhor? É a mulher que manda, senhor, na compra do carro? A mulher? Ela que manda? Bom, vocês falando agora, porque eu não tenho mais esposa, né? Não, mas as mulheres... Mas são as mulheres, geralmente, que chegam na concessionária e finalizam a compra, seu Rubens? Sim. Elas na quantidade. Que ela já vem, às vezes, com filho, né? Também junto... Filhopina também? E o outro fica lá só vendo... Só olhando. E ela, não sei se é por causa que hoje, com o salário que a mulher tem, porque antigamente era só de casa, né? Só tinha o salário do homem, né? Aí eu acho que as mulheres são as mulheres que compram carro. Sabe por quê? Porque também se o cara comprar um carro que a mulher não gostou... Isso aí que me ensinou Já a ver. teve isso. Não, quem me ensinou foi o seu Autófilo na Secrisa, há muito tempo atrás. Não ter jeito. Ele falou o seguinte, mano, ele disse assim, vou te ensinar uma coisa sobre piso. Quem define o piso é a mulher. Porque se tu comprar um piso, homem, e a tua mulher não gostar... Ela vai te infernizar. Ela vai te infernizar 30 anos, porque dura 30, entendeu? O carro, ela vai ficar 2 anos falando, assim, 3 anos, Renato. Mas nós já tivemos algumas situações na Foralto, não foi uma, nem duas, nem três, foram mais... de marido que vai fazer uma surpresa para a mulher compra o carro e a gente fala, mas você quer que faça um test drive? Não, vai ser surpresa. Eu estou pagando, aquela história às vezes um pouco mais difícil, acha que está agradando. No outro dia, não, tira a nota, entrega, no outro dia ele vem, dá para trocar pelo aquele e pode, outro Renato, agora. daí trocar? Sim, a gente tem que cancelar a nota, é possível. Mas quer dizer, faz trocar para outro. É que podia ter evitado, né? Se não fosse a teimosia do homem, tá vendo? Olha só. Que conheçam menos as mulheres. O Polento, Eduardo Rosso, tá mandando um abraço ao Renato e Rubens Costa, grandes empreendedores, honestos, decentes e extremamente competentes. Parabéns pelos 50 anos da Foralto. Obrigado, Polenta. O Max está dizendo o seguinte, a Pampa, ele tá lembrando da Pampa.
Pampa. Olha, Pampa. Se a tua Pampa falasse, Marlon? Pampa 4x4, na época foi a primeira que surgiu, né? Olha só, com tração nas 4 rodas. Eu Esse foi outro ícone nosso, que era a maior carroceria, a maior caçamba do mercado. As empresas de moto, vidraçarias, todas elas tinham Pampa? Pampa pelo tamanho da caçamba. Era O meu avô tinha uma Pampa e botava aqueles pesos atrás. Além do custo de manutenção, que era muito barato, né? Não, para dar uma equilibrada, ela botava uns pesos assim. Como é que chama? Câmara de ar com areia. Botava cheio de areia assim para segurar o carro. Renato, tem cliente muito chato, Renato. Nossa senhora. Aqueles que entram, vão todo dia na Foralto, daí faz o test drive, daí volta, daí traz a família. Não tem muito, não, tá entendendo? Tem, o nível de exigência cada vez aumenta mais. Às vezes quando me perguntam, por que você não importa o Mustang? Aí diz, poxa, eu não posso importar um Mustang, porque atrás do Mustang ou de qualquer carro desse vem todo um treinamento de mecânico, ferramental, equipamentos. E se eu vender um Mustang para você, no sábado à noite você vai me ligar se der um problema e eu tenho que resolver. Então, por isso que as coisas são mais bem pensadas. Tem que ser bem pensada. Mas você falou sobre clientes. O cliente tem toda a razão. Sempre, na situação pela oferta. Eu, particularmente aqui no programa do Avesso, diria que nem sempre, né? Nem sempre tem razão, porque nós somos todos seres humanos e às vezes numa negociação eles abusam. O impulso se enganam com as propostas que tiveram, que é complicada, ou mentem mesmo, né? Certo? Para poder conseguir uma vantagem maior. Mas outros, situação de oficina, daqui a pouco acham que não tem que pagar nada, o carro já tudo de graça, fora da garantia, enfim. E nós fizemos garantia também fora de garantia, depende se é um problema congênito do carro, se é alguma coisa que existe já, mas já aconteceu conosco de situação de despedir cliente. Despedir? Despedir o cliente? Tipo, nós não falamos com o cliente, mas tem hora que o desgaste é tão grande e o retorno é tão pequeno que praticamente a gente diz que o vendedor já não fazer mais contatos. Mas é raro isso, né? Deixa devagar. Mas tira do mailing da empresa, de todos os contatos, deixa ele comprar da concorrência, que o desgaste é muito grande. Olha aqui, não dá tempo para muito mais coisa, Piti. Vamos agradecer os nossos convidados. Vamos agradecer o convidado. Seu Rubens, muito obrigado pela história, por ter ajudado a construir nossa região toda. Deixa muito a nossa Criciúma forte, né, seu Rubens? Muito obrigado também. Renato. Tá bom, obrigado a vocês pela oportunidade. A galera do debate vai ficar com ciúme, né, que vocês estão aqui hoje. Em pleno período de comemoração dos nossos 50 anos, que será em setembro. Estamos com uma campanha aí de prêmios para quem compra produtos e serviços nossos a partir de R$300. Tem carro de R$300? Não, a partir de R$300 de serviço tem. Tá. Dá um revisão existe. Coisa já é bom. Mas, e nós estamos, juntamente com todo o mercado automobilístico, passando por toda essa fase, mas a Foralto está muito sólida, muito tranquila para poder crescer com essa linha global, que convidar para conhecer, fazer os test drives dos nossos produtos, que eu tenho certeza que dirigindo eles vão ter uma outra visão muito superior, talvez a que tinham aqueles que faz muito tempo que não fazem uma visita à Foralto. E é só chegar e fazer um test drive, agendar? Tranquilo. Não precisa nem agendar. Quem é o presidente da Ford Brasil, Renato? Oi. É o Maciel? Não, né? O Maciel já foi, né? Não, hoje é um inglês que chegou há pouco tempo. O Maciel Neto, ele foi quanto? Sim, o Maciel foi um período. Foi presidente da Secris aqui. Foi um período bom da Secris, que botou a cara dele para bater. Eu me lembro. R$100 ele devolvia dinheiro. Ele não gostava. Eu me lembro do Maciel lá, olha aqui. Show de bola. Mas olha, obrigado a todos vocês. Show de bola. Não me respondeu, o laço é a Foralto que coloca? O laço no carro? Sem dúvida. Entregamos em casa. E Natal vende mais? Sim, segundo semestre sempre melhor e o período de final do ano sempre também um pouco melhor. Essa é a hora, mano. Ô, Pete, se eu me enrolar num lacinho, tu me pilota? Não, mano, não.